Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre o estudo e flexão dos verbos. Essas aulas, todas elas são bem padrão para que você tenha uma noção sobre o assunto e a partir daí, diante da necessidade de você aprofundar mais, aí você vai ter que correr as gramáticas. E você pode tanto estudar em relação as gramáticas propriamente ditas, seus exercícios, como também você pode procurar outras aulas aqui mesmo na internet e com outros professores, né? E a partir daí ir aumentando cada vez mais o seu conhecimento. Lembrando que essa aula é voltada para todos os meus alunos do projeto Oportuniza, no qual eu dou aula, como também todos os que acompanham aqui na internet. Todos os meus vídeos eles são destinados ao público em geral e também com mais algumas particularidades em que eu direciono para os meus alunos do projeto Oportuniza, que é um projeto voltado para ajudar alunos de escolas da rede pública que pretendem estudar no Instituto Federal de Ciência e Educação, né, Ciência e Tecnologia daqui do Rio Grande do Norte. Bem, vamos lá. Então a aula hoje é verbo, né? O que seria verbo? Cada gramática ela traz um conceito próprio, diferente, até porque os gramáticos, é claro que ele tem a sua percepção, a sua visão, e eles gostam de colocar a sua identidade naquele conceito que coloca. Então cada um tenta buscar algo mais. Mas eu diria de uma forma geral que o verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, podendo sofrer variações de acordo com suas flexões. Então, é necessário também que a gente observar, além dessas flexões que a gente vai trabalhar, que também existem alguns elementos que são necessários que a gente observe diante do verbo, né? Esses elementos eles são chamados como elementos estruturais do verbo, que é o radical, vogal, temática, tema e desinência. Claro que na aula de elementos mórficos ou então morfologia, a gente falou também aqui. Mas existe uma diferença quando a gente trabalha o radical, a vogal temática, a desinência, em relação ao adjetivo, ao substantivo e ao verbo. E a gente vai ver um pouquinho disso aí também para entender. E é claro, né, para que quem já estudou essa parte, então nunca é tarde para a gente rever esse material, ok? Então vamos lá. Pegar aqui a aula. Pronto, então, radical. Se trata da parte mutável do verbo que encerra sua significação. Então, toda palavra em si ela possui um radical. E a partir daquele radical é que a gente pode trabalhar com sufixos e afixos, com desinência, vogal temática, mas sempre existe o radical. Agora, quando a gente trata de verbos, a gente pode dividir esses verbos em duas formas, o radical dele. Risotônicas e arrisotônicas. Isso aí a gente já não vê na questão do estudo, a gente já não viu isso aí no substantivo. Mas aqui é interessante que a gente possa também ver um pouco. Então, o que seria a forma risotônicas? São as formas verbais cujo acento tônico ele recai no próprio radical do verbo. Como assim? Veja as palavras aqui embaixo. Chora, compra, vendem, cede, rimam, brotam, murcham, calam. Então, veja bem, todos eles chora. O verbo chorar, choro, então a raiz em si vai até o R. O O está antes do R, então é isso que estou dizendo. A sílaba tônica ela faz parte da raiz, certo? A risotônica é o contrário, o acento tônico recai fora do radical, né? Então, chorou, veja bem, chora, está dentro da raiz. Chorou, já é o O que é após o R, pois o verbo chorar em si, choro, e a raiz vai até o R, né? Comprarão, venderam, cederão, rimará, brotaram, murchou, calado.
Então o verbo calar é a raiz em si, e o radical ele é formado até o L, porque aí eu falo eu calo, calei, calou, né? Então é por isso que seria até aí, a partir daí a gente vem com, pode existir os sufixos, né? Os prefixos, sufixos no caso. A vogal temática é o elemento ou morfema que designa a qualidade da conjunção que pertence ao verbo. No entanto, é interessante que a gente observe que nem sempre a vogal temática aparece em todas as formas verbais, né? Porque pode ter apenas radical, e do radical você partir direto para as desinências. A gente vai ver também o que seria desinência. Portanto, as vogais temáticas não devem ser confundidas com as desinências, indicadoras de gênero. Então, há uma diferença em si. Na língua portuguesa, existem 3 grupos de conjunções verbais, sendo a primeira marcada pela vogal temática a segunda pela vogal temática e a terceira pela vogal temática I. O que seria isso aqui? Primeira conjugação, AR. Amar, pregar, ensinar, pensar, voar, cantar. Então, esse A aqui que é a vogal temática. Segunda conjunção é R. Comer, vender, fazer, tecer, cozer, ceder e ver. E a terceira conjunção, partir, que é o IR. Partir, sair, rescindir, cobrir, fugir, ouvir, subir. O tema. O tema é o elemento constituído pelo radical mais a vogal temática. Uma informação importante é que o tema verbal pode ser mais facilmente observado no infinitivo pessoal. Então, cantar, viver, ouvir. Então, aqui está esse R no caso aqui, né? É interessante que a gente vê. Agora, veja aqui também que nesse caso, se não houver a vogal temática, o tema será apenas radical. Cantei, vivia, ouvistes, né? Desinência, né? Terminando essa primeira parte. Desinência é o elemento final do verbo que designa o modo, o tempo, o número e a pessoa em que ele está flexionado. Quando a gente se refere ao modo e tempo, a desinência é modo temporal porque você pode trabalhar as duas coisas juntas. Cantavam, vivias, ouvíramos. Então, a gente pode muito bem ver isso aí. Se indicar o número e a pessoa, e ela será a desinência do número pessoal. Cantavam, vivias, ouvíramos. Então, é engraçado também que, se você olhar, modo temporal é dentro. Cantavam. O M, isso aí ele já vai em relação a número. Então não é o VA. Cantava, vivias ou vivia. Que aí você dá exatamente o tempo em que se encontra. Ouvíramos. Só que aí embaixo, veja que é no final. Cantavam. O que é que você observa aqui? Eles cantavam, terceira pessoa do plural. Vivia, segunda pessoa do singular. Tu vivias. Ouvíramos, né? Ouvíramos, nós ouvíramos, né? Então veja que você tem como descobrir simplesmente olhando o que vem após o radical, como ele se encontra, você vai descobrir. Diante da pluralidade de flexões que apresentam, os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente, e só flexão de modo, tempo, número, pessoa e voz. A gente aqui não vai tratar de aspecto, porque aqui dá praticamente uma aula completa. E para o nosso propósito de apresentar o verbo para vocês, então ele iria até complicar se a gente fosse dedicar também nessa aula a questão aspecto. Então a gente vai parar mais nesses aqui. Flexão e modo. O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que se anuncia, classificando-se em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. A partir daqui é bem interessante que a gente preste atenção, porque não é difícil e a gente traz exemplos para que vocês possam compreender melhor. Modo indicativo é usado para indicar a realidade. O fato é ou será uma realidade, quando o falante tem a certeza de sua atitude. Estudei muito para o simulado. Estudarei bastante para esse processo seletivo. Eduarda vai à aula da saudade. Nós compraremos a camiseta nova.
Modo subjuntivo. É usado para indicar possibilidade. Os verbos conjugados no subjuntivo expressam ações de forma incerta, duvidosa. Você não tem como mudar com toda certeza que aquilo vai acontecer. Quando o falante não tem a certeza de tudo, o fato, como é duvidoso, é incerto, há uma possibilidade de que aconteça, porém não há a certeza do acontecimento. E aí, como a gente vai descobrir isso aí? Pode ser que eu estude bastante para o simulado. Então veja bem, pode ser que eu estude. Então aqui eu não estou dando uma certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu fosse você, estudaria para esse processo seletivo. E eu não sei se você vai estudar para esse processo seletivo, mas se eu fosse você, estudaria. Tomara que a Eduarda vá à aula da saudade. Tomara, não é certo que ela esteja lá, mas tomara, quiçá, desejo que ela esteja lá. Seria ótimo se nós comprássemos a camiseta nova. Seria ótimo, mas eu não sei se vai ser comprado ou não. Não dou certeza. Por isso seria ótimo. Certo? Modo imperativo. É usado para indicar uma ordem. Os verbos conjugados no imperativo expressam ordens, pedidos, exortações, conselhos. Em outras palavras, o modo imperativo é observado como o falante expressa uma ordem, um pedido, um conselho, como já foi, né, colocado. E o modo imperativo também é usado muito, vocês podem ver muito na publicidade. Compre, parcele, imperdível. Ele sempre dá umas certas ordens de ações para que você não perca de vista, para que você aproveite a liquidação, né? Então é esse tipo que a gente vê muito nas propagandas de uma forma geral. Então, estude bastante para o simulado, estude, faça a inscrição do processo seletivo, vá à aula da saudade, comprem a camiseta nova. Flexão em tempo. Existem tempos verbais que indicam ações que ocorrem no presente, ações que ocorrem no pretérito ou passado ou ações que ocorrem no futuro. Os diferentes tempos verbais são estruturados nos modos verbais. Pode ser simples, formado por apenas uma forma verbal, ou composto, formado por um verbo auxiliar e um verbo principal. Os tempos verbais são três: presente, pretérito, passado e o futuro, né? Então vamos lá. Daqui, tempo presente possui uma relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Eu estudo bastante para o simulado. Ela participa do processo seletivo. Eduarda está na aula de saudade. Nós estamos comprando a camiseta nova. Então, isso aí é o tempo presente, certo? Apenas para aumentar a sua curiosidade, vale ressaltar que os modos do indicativo e do subjuntivo admitem uma subdivisão também de tempo, né? Apenas para ressaltar. Vamos para o tempo pretérito. Possui uma relação com o fato ou uma ação que ocorreu anterior à fala. Você está falando agora, você está escrevendo agora, mas aquilo que você está falando e escrevendo, ele já aconteceu. Eu estudei bastante para o simulado. Eu estou falando agora que estudei bastante. Então, tempo passado. Ela participou do processo seletivo. Eduarda compareceu à aula da saudade. Nós compramos a camiseta nova. Certo? Tempo futuro tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala, né? Então, mesmo que eu cite agora aqui, mas é algo que ainda vai acontecer. Eu estudarei bastante para o simulado. Ela participará do processo seletivo. Eduarda comparecerá à aula da saudade. Nós compraremos camiseta nova. Flexão em número. Os verbos também sofrem flexão em número, podendo ser conjugados no singular ou no plural. No singular indica apenas um sujeito verbal, enquanto que no plural indicam dois ou mais sujeitos verbais. Então, aqui no exemplo, eu gosto de estudar. Nós gostamos de estudar a língua portuguesa. Ela participou, elas participaram do processo seletivo. Eu adoro, nós adoramos a camiseta nova do cursinho. Tu andas, vós andais com vontade de conhecer Eduardo. Então veja que essa mudança aqui é fácil da gente descobrir o tempo deles, né?
Aqui a gente não está, aliás, aqui não seria a flexão em número. A gente não está olhando muito o tempo, não importa se está no presente, passado, futuro, mas sim o que estamos estudando nesse momento é flexão em número. Diante desse exemplo de evidência, podemos concluir que o processo verbal se encontra devidamente flexionado, tendo em vista as pessoas do discurso. Eu, tu ou você, ele e ela. Nós, vós, né? Eles e elas. Então, vós ou vocês também, mesma coisa também. É interessante que a gente sempre observe isso aqui, certo? Flexão em pessoa. Indica as três pessoas relacionadas no discurso, representada tanto no modo singular quanto no modo plural. As três pessoas verbais são as seguintes. Primeira pessoa verbal indica quem fala, eu e nós. Essa forma que está mostrando aqui, poucas pessoas conhecem. Segunda pessoa verbal indica com quem se fala, tu e vós. Veja, primeira pessoa verbal, eu e nós. Segunda pessoa verbal, tu e vós. Terceira pessoa verbal indica de quem se fala, eles, ele, ela, eles e elas, né? Então, eu e nós, tu e vós, eles e elas. Através da junção da flexão em pessoa e em número, juntamente com os pronomes pessoais do caso reto, obtém-se as pessoas do discurso, que estrutura a conjugação verbal. Então, eu, primeira pessoa singular, eu estudo para o singular do IFRN, tu ou você, segunda pessoa singular, você participa do processo seletivo, ele ou ela, terceira pessoa singular, ela foi para a aula da saudade. Nós, primeira pessoa do plural, nós compramos a camiseta nova. Vós ou vocês, segunda pessoa do plural, vocês fizeram boa prova. Eles ou elas, terceira pessoa do plural, eles serão nossos colegas de sala. Então, isso aqui também é um exemplo muito bom que você possa entender as pessoas. Flexão em voz. A voz verbal caracteriza a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito, podendo ser classificada da seguinte forma. Então aqui ele tem a voz ativa, tem a voz passiva, né, e a voz reflexiva. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito gramatical é o agente da ação verbal. Nesse sentido, pode-se afirmar que o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Então, quando você bota o sujeito logo no início, o professor aplicou a prova. A prova foi aplicada por quem? Pelo professor. Eduarda não sentiu dificuldades em resolver as questões. Quem foi que não sentiu dificuldades em resolver as questões? Eduarda. Certas decisões ameaçam a preservação da fauna e da flora. O que é que ameaça a preservação da fauna e da flora? Certas decisões. Os bombeiros trabalham dia e noite para combater as queimadas. Quem trabalha dias e noites? Os bombeiros, né? Voz passiva. O sujeito gramatical é o paciente, né? Veja, agente paciente da ação expressa pelo verbo. Então, os peixes foram pescados por Felipe. Se a gente quisesse mudar essa voz, então, com a voz ativa, Felipe pescou os peixes. O apito do trem não foi ouvido pelo motorista. Então, se fosse na voz ativa, o motorista não ouviu o apito do trem. Vendeu-se casa de praia. A casa de praia, né, foi vendida. Não se ouviu a data da prova. A data da prova não foi ouvida. Voz reflexiva. O sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação expressa pelo verbo. Mas como é que acontece isso? Veja lá, ao chegar no aeroporto, elas abraçaram-se durante muito tempo. Então, quem abraçou quem? Houve um abraço mútuo, enquanto uma abraça a outra, essa outra abraça uma, digamos assim. Uma em relação a outra, abraçaram-se. Então, não é apenas uma pessoa que sofre ação. As duas, tanto ela age como ela sofre ação ao mesmo tempo. Isso aí é reflexivo. Reflete. Ela vestiu-se demoradamente, abriu a porta e saiu pelas ruas desertas. Vestiu-se. Ela vestiu a si mesma. Quem veste alguém? Não sei, eu também posso me vestir. Então é reflexivo. Os alunos prepararam-se para um novo simulado.
Os alunos eles se preparam, eles preparam alguma coisa e também eles preparam a si mesmo. Se preparam. Reflexivo. Minhas alunas superaram-se no resultado da última avaliação. Então, ela superou quem? Superou a si mesma. Então, é por isso que a gente chama de voz reflexiva. Então, o estudo praticamente dos verbos, a gente vai deixar mais esses tópicos. Como ele vai ficar aí, vocês podem muito bem. Nessa ordem, vocês podem aprofundar o máximo possível, tá ok? Então, nesse momento, veja que a gente tem a partir daqui que tem o flexão em modo, né? Você vai ver automaticamente, flexão em tempo, tá tudo em ordem, flexão em número, flexão em pessoa, flexão em voz. E aí a gente termina com esse vídeo de hoje, desejando sucesso a todos e bons estudos.